Foi realizada nesta quinta-feira uma reunião entre a Prefeitura, representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Juiz de Fora, o Sintro, e também da empresa que administra o transporte público coletivo na cidade, a Via JF. A Yasmin Andrade esteve por lá e tem detalhes do que foi conversado nessa reunião. Vamos assistir. Foram deliberadas e encaminhadas as seguintes questões. Esse é o posicionamento, do secretário de Mobilidade Urbana da cidade. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que ele falou sobre isso, mas antes vamos entender o que aconteceu na reunião. Assiste aí. Foi realizada na tarde desta quinta-feira uma reunião entre Prefeitura de Juiz de Fora, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Público da cidade e a empresa que presta o serviço de transporte público em Juiz de Fora para discutir a situação dos cobradores de ônibus. Eu vou conversar agora com o Claudinei Janeiro e ele vai falar um pouco para a gente. Claudinei, o que foi discutido nessa reunião? Foi a situação dos cobradores? Alguns ônibus eles já são vistos, circulando sem o profissional? A reunião terminou com o entendimento que todas as partes vão conversar a respeito e ainda tomar algumas decisões. A falta do cobrador, ele impacta de que maneira para a população juiz-forana? Realmente, causa um impacto para a população, que está acostumado com um profissional ali na roleta e tem uma grande função ali, que é dar assistência total, tanto ao motorista e também a população, de forma geral, olhando a situação do veículo, situação em que o veículo manobra, Então tem muito impacto, sim. E o sindicato ele vai continuar, então, as argumentações com a prefeitura para que esse profissional não seja retirado? Isso, a gente está em constante diálogo com a prefeitura, com os empresários, para chegar no entendimento, sim. Mas hoje ainda não foi nada definido. Agora sim, nós vamos falar sobre o que disse o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Juiz de Fora, que divulgou um vídeo depois dessa reunião falando sobre esse assunto. A Prefeitura informou que um acordo entre o sindicato e a empresa responsável pelo transporte na cidade foi debatido. Nesse acordo, a proposta seria de que os ônibus circulassem sem o cobrador aos domingos. Vamos ver aí o que disse o secretário. Encaminhadas as seguintes questões. Primeiro, pela manutenção dos postos de trabalho e também pela requalificação contínua dos trabalhadores. Segundo, acordo entre as empresas operadoras do sistema e o Sindicato dos Trabalhadores, no sentido de que os ônibus circulem aos domingos sem a presença do cobrador. Então você entendendo aí o que aconteceu nessa reunião e os compromissos, de manter os postos de trabalho dos cobradores que estão ali contratados atualmente, e essa novidade de que no domingo alguns ônibus vão circular sem os cobradores. A gente segue acompanhando essa situação do transporte público coletivo aqui em Juiz de Fora.